Aleluia. Queridos, nós começamos a semana passada uma série que tem como tema Como Vencer a Guerra dos Pensamentos. E hoje eu quero prosseguir aqui nessa série, mas dando muita ênfase no espírito de ressurreição. Nós vamos entender como esse ato maravilhoso, como a revelação a respeito da ressurreição de Cristo mexe com as nossas vidas e nos dá a arma mais poderosa da terra para nós vencermos essa guerra dos pensamentos. E primeira coisa que eu quero dizer é que nessa guerra dos pensamentos, as armas infinitamente mais poderosas estão nas nossas mãos. É importante nós conhecermos essa verdade. E eu quero que você, por favor, leia essa frase que está aqui na tela, declarando isso com toda a convicção do seu coração. Vamos lá? Nesta guerra dos pensamentos, as armas infinitamente mais poderosas estão nas nossas mãos. E eu quero falar, então, dessas armas, ou de especificamente uma dessas armas, que está nas nossas mãos, para que nós possamos prevalecer contra essa guerra tão intensa que todos nós temos dentro da nossa própria cabeça, do nosso próprio coração. 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos a punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O apóstolo Paulo está falando especificamente aqui dessa guerra que há nos pensamentos. E ele está aqui dizendo que nós temos armas poderosas, e não são armas carnais, são armas poderosas que nós devemos usar para levar os nossos pensamentos cativos a Cristo, destruindo fortalezas. O diabo constrói fortalezas na mente de muitas pessoas para levá-las à derrota. E eu quero mostrar para vocês aqui hoje qual que é a arma que Satanás usa e qual é a arma que nós temos para vencer essa arma de Satanás. Eu estou falando a respeito da verdade e da mentira. Você sabia que a arma de Satanás, uma comparação para nós entendermos isso, imagina uma guerra onde existe um soldado que está armado com uma metralhadora, e ele vai lutar contra um outro soldado armado com estilete na mão. Quem você acha que vai ganhar essa guerra? Obviamente, se nós compararmos as armas, aliás, não dá nem para comparar uma metralhadora com um estilete. Só que esse estilete, ele se torna muito hábil se a pessoa que está com a metralhadora não usar a metralhadora, ou não souber usar a metralhadora. Aí esse estilete passa a ser uma arma muito poderosa. E esse estilete é exatamente a mentira que Satanás usa contra nós. Mas nós temos uma metralhadora para destruir as armas de Satanás e destruir o exército de Satanás que tenta montar uma estrutura maligna na nossa mente. Então nós precisamos entender essas verdades para que nós possamos ser hábeis nessa luta, que nós já somos mais do que vencedores no nome de Jesus. Aí eu quero aqui entrar um pouquinho nesse espírito de Páscoa, espírito de ressurreição, e eu queria só relembrar algumas coisas importantes aqui para nós. É interessante que o cristianismo, não sei se você sabia disso, é a única religião no mundo que pode ser auditada, que pode ser investigada. Você sabia disso? Porque existem tantas religiões. Eu vou falar, por exemplo, sobre o islamismo, que é uma das maiores religiões do mundo. O islamismo, ele nasceu, na verdade, de um camarada que era cristão, mas ele diz que num deserto, num local específico, um anjo apareceu para ele e ditou para ele lá o Alcorão, que é hoje o livro dos muçulmanos. Agora eu te pergunto, quem que viu isso? Somente ele, só Maomé. Ninguém mais viu isso. Ninguém estava presente, ninguém pode testemunhar. Ele falou, todo mundo acreditou e se tornou uma das religiões mais poderosas no mundo. Agora, você sabia que o cristianismo pode ser auditado, pode ser
investigado e foi e continua sendo altamente ou profundamente investigado. É interessante que o próprio apóstolo Paulo desafiou a sociedade na época para investigar o cristianismo. Você sabia disso? Vamos ler esse texto onde Paulo faz isso, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14 a 19, Paulo diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos, ou os que morreram estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Olha Paulo chamando para a briga, dizendo o seguinte: vocês querem destruir o cristianismo? Que era esse o alvo na época. O cristianismo foi duramente perseguido. Era esse o alvo, destruir. Paulo falou: eu vou dar uma dica para vocês. Prova que Jesus não ressuscitou e vocês acabam com a nossa fé. Basta vocês fazerem isso. Porque a nossa fé e o evangelho, ele está firmado em cima do fato de que Cristo ressuscitou. Agora, se alguém conseguir provar que Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. É o que Paulo está dizendo. Olha aqui, ele chamando para a briga. Imagine qualquer religião, pode pegar o budismo, o espiritismo, e qualquer uma delas, e se alguém tem coragem de fazer um desafio desse. Imagine o islamismo, se alguém tem coragem de falar, prove que o islamismo não existe. Só de você falar isso, você já está morto. Porque não pode se questionar a autoridade de Maomé, por exemplo. Mas Paulo disse, está aqui questionável, está na mesa, prove que o cristianismo não existe. E isso, de fato, em toda a história do cristianismo, foi tentado provar que Jesus não ressuscitou. Começou logo no dia da ressurreição de Jesus, foi um fato tão notório, os próprios soldados ali testemunharam isso, mas eles foram subornados para dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Então, ok, se o corpo de Jesus foi roubado, então acha o corpo, mostra o corpo, e acabou a mentira. Só que eles nem tentaram procurar o corpo de Jesus, porque a própria autoridade na época sabia que isso era uma mentira. E eles tentaram então espalhar a mentira de que o corpo de Jesus tinha sido roubado, mas essa mentira não se sustentou. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, que Jesus, ele apareceu ressurreto para mais de 500 pessoas. O interessante fato é que a morte de Jesus, ela foi pública, notória, um fato histórico para todas as pessoas. Porém, a ressurreição, Jesus apareceu para um grupo seleto. Foram apenas mais ou menos 500 pessoas que tiveram essa experiência de ver Cristo ressurreto. E os evangelhos nos mostram isso claramente. Só que o que acontece? Nós sabemos que todos os apóstolos, pelo menos, e muitas das outras testemunhas também, da ressurreição de Cristo, o que aconteceu com eles? Eles foram ameaçados de serem mortos se eles continuassem crendo em Cristo. Agora você fala para mim, alguém morreria por uma mentira? Irmãos, isso era algo incrível, algo impensável, de que alguém poderia morrer por uma mentira que eles combinaram lá. Vamos combinar aqui que Jesus ressuscitou, então você fala isso, você combinar essa mentira, só que diante da perseguição feroz. Imagina naquela época, onde o Império Romano tinha a autoridade de matar quem eles quisessem, e os imperadores romanos perseguiram duramente os cristãos, a ponto de, nessa época da grande perseguição, um deles dizer que o sangue desses cristãos é como semente, a gente mata um, nasce 10, por causa da verdade. A verdade destrói o poder da mentira.
Por isso que eu comparo essas duas armas. Nós temos uma metralhadora, que é a verdade, contra um estilete de Satanás. Nós precisamos entender o valor dessa verdade e saber usar o poder dessa verdade. E a história continuou, a história do cristianismo continuou, e durante todas as épocas existiram pessoas tentando provar que Jesus não ressuscitou. Eu quero mostrar de alguns aqui. Um jornalista investigativo chamado Lee Strobel. Ele era um ateu e se tornou cristão após tentar provar a inconsistência do cristianismo. Então ele estudou não só a Bíblia, mas os livros históricos, tentando provar a inconsistência do cristianismo, e o tiro saiu pela culatra. Ele queria provar que Cristo não ressuscitou, e ele acabou se convencendo da ressurreição de Cristo e se converteu. O segundo é Joshua McDonnell, um estudante ateu, decidiu investigar o cristianismo para provar que era falso. E ele acabou se tornando um escritor de um livro famoso chamado Evidência que Demandam um Veredito, provando que Cristo ressuscitou. E continua, tem um cientista famoso, Francis Collins, cientista médico que liderou o projeto do genoma humano, que ganhou prêmios. Ele era ateu e se converteu ao estudar a complexidade do DNA. E por último aqui, C.S. Lewis, que é um famoso acadêmico, escritor, ateu, estudou filosofia, teologia e se convenceu da verdade e se converteu. Irmãos, a verdade ela é infinitamente mais poderosa do que a mentira. Porém, o diabo ficou numa encruzilhada, porque ele não tem outra arma. Você sabia que o diabo não tem outra arma a não ser a mentira? A única arma que ele tem para destruir as pessoas, e muitas vezes até para invalidar a fé dos cristãos, é a mentira. E hoje eu quero denunciar isso aqui, falando exatamente do espírito de ressurreição que nós temos. Se nós entendermos isso, queridos, isso vai mudar o jogo na cabeça de muita gente que está sendo assediada por Satanás. Pessoas que estão debaixo de opressão aqui nos seus pensamentos, roubando a alegria, roubando a paz, roubando a saúde. Hoje está muito claro que a grande maioria, segundo a ciência, 80% a 85% de todas as doenças, ela tem raiz no fundo emocional, que está muito ligado naquilo que nós pensamos, na nossa forma de pensar. Até a própria genética, é interessante isso. Quantos de nós aqui que não foi no médico, e o médico quer saber o seu histórico familiar para saber as suas tendências à doença? Tem alguém com pressão alta na família, tem alguém que morreu de câncer, tem alguém que isso, tem alguém que aquilo. Até isso passa a ser uma arma de Satanás na cabeça de uma pessoa. Porque saber que algum parente morreu daquela doença, já entra uma mentira de Satanás e começa a martelar na cabeça da pessoa, e a pessoa assimila essa mentira e logo passa a ser derrotado por uma doença que começou onde? Aqui no pensamento. É muito impressionante isso, mas o diabo, ele não tem outra arma. Então ele foi aprimorando o uso dessa arma chamada mentira para destruir a vida das pessoas, para destruir a humanidade e muitas vezes para até afastar cristãos da sua vida abundante. O diabo usa essa arma chamada mentira. Olha o que Jesus diz a esse respeito, João capítulo 8, versículo 44. Jesus diz assim a respeito de Satanás: ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Por que das coisas mais graves na educação de filhos é a mentira? Porque exatamente a mentira é filha de Satanás. Então tem algo que nós não podemos aceitar jamais nos nossos filhos. Nesse processo de criação, nós precisamos ensiná-los, em qualquer circunstância, a verdade sempre é a melhor escolha. Muitas vezes dói falar a verdade, mas nós precisamos sempre nos basear e viver na verdade, porque a mentira, ela é filha de Satanás, segundo o que o próprio Jesus diz. Então, a estratégia de Satanás é tentar fazer com que um cristão valide a mentira dele.
Já que a mentira é a única arma que Satanás tem, o que ele quer fazer então? Camuflar a mentira como se fosse verdade. Porque uma vez que nós validamos a mentira de Satanás, nós estamos automaticamente dando poder para Satanás. O poder do mentiroso está quando que se acredite na sua mentira. Quem acredita na mentira, empodera o mentiroso. Quem acredita na mentira de Satanás, acaba empoderando Satanás contra si mesmo. Isso é muito impressionante. Eu já vi isso na prática, irmãos. Eu já tive experiências, uma vez, numa experiência de uma pessoa que estava no processo de conversão, e ela tinha tido alguns envolvimentos lá fora, e por causa disso abriram muitas brechas na vida dela, e essa pessoa foi possuída por demônio. E eu me lembro que um outro irmão viu essa pessoa endemoniada, e pegou essa pessoa e trouxe para eu expulsar o demônio. E ele falou, por favor, expulsa o demônio. Por quê? Porque esse demônio que tinha possuído essa pessoa, ele se mostrava muito valente, muito violento e muito poderoso. E foi impressionante quando eu vi essa pessoa chegando, essa pessoa que estava possuída de demônio, eu fiquei impressionado, porque ele pegou um cinto de roupa, ele enrolou o cinto no braço, pegou a fivela, pôs no dedo e começou a ameaçar. Aí, isso traz o quê? Intimidação. Então, a gente queria expulsar demônio da pessoa, ele lá e a gente aqui. Porque vai que... Então, ficava lá, a pessoa lá do outro lado, e a gente tentando expulsar. É uma tragédia isso, mas a gente ficou a noite inteira e não conseguia expulsar demônio. A noite inteira. Sabe o que é fazer uma vigília com Satanás ali na sua frente? Foi horrível. Até quando eu já estava esgotado, com as minhas forças esgotadas, aí me deu uma santa indignação. Eu falei, agora eu vou partir para cima. Eu vou partir para cima. E eu fui para cima, não para bater, obviamente. Eu fui para cima no poder da palavra, porque fisicamente falando, eu era metade desse cara. Só que eu fui para cima e falei, agora eu vou no poder do nome de Jesus. E quando eu fui, começou a se afastar, e se tornou ali um gatinho. E caiu no chão a pessoa, e o demônio foi expulso, e essa pessoa foi liberta. O que o diabo estava fazendo? Mentindo. É assim que ele faz na vida de muitas pessoas. Eu estava ouvindo uma outra história de um pastor, amigo nosso, que ele acordou uma manhã, quando ele pegou o celular dele, tinha 47 ligações de uma única pessoa. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele ligou para essa pessoa, cara, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, ainda bem que você atendeu, te liguei já muitas vezes. Ele falou, eu sei, 47 vezes, mas o que aconteceu? Ele falou que eu estou com um endemoniado aqui e eu não consigo expulsar, e ele disse que só vai sair se você expulsar. Aí o pastor, para não perder tempo, ele falou, põe o telefone na orelha desse camarada aí. E pôs o telefone na orelha e falou, no nome de Jesus, sai. O demônio saiu. Aí o irmão ficou impressionado, falou, pastor, o que foi? Como que você me explica isso? Ele falou, é muito fácil. O diabo te enganou, dizendo que só eu expulsaria. E você acreditou na mentira dele. Você percebe que a única arma que Satanás tem, a arma mais poderosa que ele tem, chama-se mentira. Mentira. E a Bíblia diz que ele mente desde o início. E todos os que acreditam na mentira do diabo, em algum aspecto, são vencidos por ela. São vencidos por Satanás. Lembre-se sempre disso. Acreditar na mentira é empoderar o mentiroso. Por isso que a Bíblia fala para nós não cairmos nas ciladas, nos ardis de Satanás. Para isso nós precisamos, o que Jesus diz lá em João capítulo 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é infinitamente mais poderosa do que a mentira. E agora eu quero mostrar aqui de forma mais específica de como o diabo usa a mentira aqui na nossa mente. Num aspecto específico, ele usa em todos os aspectos. Mas há um aspecto específico, que é a base preferencial de Satanás, de mentir para nos laçar. E hoje nós vamos desvendar isso aqui no nome de Jesus, porque nós temos o Espírito da ressurreição sobre as nossas vidas. Então vamos entender isso. Hebreus capítulo 10, versos 16 a 18, Jesus diz, a palavra de Deus diz o seguinte,
Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Esse texto, ele é muito importante, é a verdade e a palavra de Deus. Eu quero dissecar isso hoje para nós entendermos como que o diabo age e como nós vamos nos contrapor com a verdade para a destruição da mentira e levar pensamentos cativos a Cristo Jesus. Então, nesse texto, de uma forma muito incrível, a Bíblia diz que dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Eu quero que você repita isso, é o que a palavra de Deus está dizendo. Dos meus pecados e das minhas iniquidades, o Senhor não se lembra. O Senhor não se lembra. Agora, como pode Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, ter problema de amnésia? Como assim ele não se lembra? Isso é parte da nossa vida como seres humanos, né? A gente não lembra de tudo. Tem muitas histórias que as pessoas vêm me contar. Lembra aquele dia que você falou assim, assim, assado? Perdão, eu não lembro. Eu não capto tudo, não tenho tudo armazenado. Agora, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Porém, de uma coisa especificamente, a Bíblia fala que Deus se esqueceu dos nossos pecados. Agora, por que Deus se esqueceu dos nossos pecados? É importante nós entendermos. É importante nós entendermos, porque esse texto diz, o versículo 18 diz, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado, porque esse pecado não existe. O pecado que foi coberto com o sangue de Cristo, ele não existe mais. O Senhor não se lembra porque ele não existe. E isso implica, irmãos, que todas as vezes que nós olhamos para o nosso passado, sem o sangue de Cristo, nós estamos validando uma mentira de Satanás. Você sabia disso? Todas as vezes que eu olhar para o meu passado, sem o sangue de Cristo, eu estou validando a mentira de Satanás. O nosso passado, que foi escondido na cruz de Cristo, para aqueles que tiveram a experiência com a cruz de Cristo. Porque aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, eles ainda carregam esses pecados sobre si mesmos. E contra isso, a mentira do diabo é o contrário. Dizer, não, você é bom, está tudo certo com você. Não, está tudo certo. Imagina, se você sair na rua e perguntar para qualquer pessoa, mesmo que não conheça Jesus, falar, cara, existe céu e inferno? A grande maioria acredita que sim. Ou pelo menos acreditava, né? Não sei se eu estou desatualizado, mas acreditava que existia. Aí você perguntava para a pessoa, e você acha que você vai para o céu ou para o inferno? Não, eu vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu sou um cara bom, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou tão mal assim. Então o diabo, ele mente de forma invertida para aqueles que estão em pecado, como se não tivessem pecado. Mas para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, que foram perdoados por causa do sangue de Cristo, o diabo vem com acusação e tentando levantar o passado. E todas as vezes que nós olharmos para o nosso passado fora dessa lente do sangue de Cristo, nós estamos validando a mentira de Satanás. E quem valida a mentira de Satanás está empoderando o mentiroso. Eu tenho certeza que aqui ninguém quer empoderar Satanás. A Bíblia diz o contrário. Em Romanos diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esse em breve é toda vez que nós desmascaramos a mentira de Satanás, nós estamos esmagando Satanás. Nós estamos pisando em Satanás. Agora, todas as vezes que nós validamos essa mentira, nós acreditamos na mentira de Satanás, nós estamos empoderando Satanás nas nossas vidas e na nossa mente. Hebreus capítulo 9, versículo 4, diz assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Mais uma vez, guerra dos pensamentos. Nós precisamos então, queridos, conceber
essa verdade do sangue de Cristo, validar isso nas nossas vidas, porque isso é a verdade. Cristo morreu, e Ele morreu no meu lugar. Todos os meus pecados estavam sobre Ele. Inclusive, os possíveis pecados que eu vier a cometer, se eu permaneço em Cristo, confessando Jesus como Senhor da minha vida, me arrependendo dos meus pecados, esses pecados estão sobre Cristo. Se eu conheço essa verdade liberta e tira a arma poderosa das mãos de Satanás, porque nós usamos contra ele a metralhadora da palavra de Deus. Não é pelos meus méritos, é pela graça, Por isso, queridos, nós precisamos então conhecer a verdade, para que nós sejamos libertos por ela. Eu gosto muito do Salmo 119, versículo 11, onde Davi diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Um dos pecados que nós cometemos muitas vezes contra Jesus, contra Deus, é quando nós acreditamos na mentira do diabo e começamos a nos sentir acusados com relação ao nosso passado. A Bíblia tem os antídotos para isso. O sangue de Cristo é um antídoto, mas tem um segundo antídoto para isso. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Porque é uma doença que destrói o espírito de acusação dentro de nós. O espírito que muitas vezes serve como uma âncora na nossa vida é o nosso passado. É aquilo que aconteceu. Queridos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso passado é Cristo. O nosso futuro é Cristo. O nosso presente é Cristo. É Cristo em vós, esperança da glória. Então, todas as vezes que nós olharmos para o nosso passado, e todo mundo carrega, se não for por Cristo, carrega um passado horrível nas costas. Mas todas as vezes que nós olharmos para o nosso passado, os nossos olhos primeiro têm que bater exatamente na cruz de Cristo, que é lá que o nosso pecado foi apagado. Se nós olharmos a nossa vida a partir dessa ótica, o nosso passado vai nos trazer alegria e não vergonha. O nosso passado vai nos trazer alívio e não culpa. Uma das coisas que corrói a vida das pessoas é a culpa. A culpa daquilo que já passou e você não tem como mudar, mas Cristo já mudou na cruz do Calvário. Ele diz: Pai, está consumado. Ele consumou, Ele acabou, Ele terminou com essa história. E isso deixou o diabo desarmado contra aqueles que conhecem a verdade. Se nós conhecemos a verdade, não tem jeito do diabo nos iludir e nos laçar. Por isso que a nossa busca incessante é por conhecer essa verdade e, como diz o salmista, esconder a palavra no meu coração, para eu não pecar contra Deus, não pecar levantando o meu passado, ou aceitando que o diabo levante o meu passado e comece a me acusar. Eu estava essa semana, tirei um tempo com Deus, dos dias que eu tirei meu tempo com Deus, eu saí de casa, eu quis fazer isso ao ar livre. E eu fui lá na parte comum do condomínio, em um lugar específico que não tinha ninguém. Eu estava lá com a minha Bíblia aberta, orando e meditando nessas verdades. Aí chegou uma pessoa, uma senhora que estava varrendo. Ela parou perto de mim, atrás de mim. Eu nem tinha visto ela ainda, só tinha escutado. E ela viu que eu estava com a Bíblia. Ela falou: que passagem você está lendo? E eu falei para ela: eu estou lendo Hebreus. Aí ela sacou um texto de Hebreus na mente dela, e ela começou a falar para mim. Ela falou: você sabia que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, discernindo as intenções do coração, vai até as juntas e medula. E ela começou a falar essa palavra ali de cor para mim, uma senhorinha, faxineira, super simples, só que ali ela estava empoderada pela verdade.
Não era o pensamento positivo dela, mas é a verdade que estava no coração dela. Só que o que foi mais surpreendente para mim foi a aplicação que ela fez dessa palavra. Porque isso é conhecer a verdade. E ela foi e aplicou essa palavra. Tudo ali no meu tempo com Deus, eu ouvindo essa mulher pregar para mim ali. Ela foi e falou o seguinte, ela falou, você sabia que a palavra dos médicos e a ação dos médicos, ela vai até um limite. Mas a palavra de Deus não tem limite. Ela vai em qualquer profundidade, porque a divisão, ela divide juntas e medulas, ela aplicando a palavra. E ela continuou, ela falou, por que isso aconteceu comigo? O meu filho estava com câncer, e os médicos disseram, a gente não tem mais o que fazer. Só que eu conhecia a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela foi profunda e curou a vida do meu filho. Olha que coisa, irmãos. Não precisa ser PhD, teólogo. Só precisa conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. E eu fiquei assim tão impressionado, nem dei muita vazão, porque senão a gente ia ficar um tempão lá, eu estava no meu tempo com Deus, eu amém, glória a Deus, e ela continuou varrendo, depois ela deu a volta e voltou, e falou, o senhor conhece o Salmo 46? Eu falei, conheço o Salmo 46, ela, pois é, e ela começou, o Salmo 46 tem 11 versículos, ela começou do versículo 1 até o 11º versículo, eu falei, essa é poderosa, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você percebe, queridos, que quando nós estamos munidos da verdade, essa metralhadora, ela desfaz as obras de Satanás. É por isso que Jesus diz, aí se levanta o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim, porque a mentira de Satanás não colava em Jesus. A mentira do diabo, o diabo tentava colar, é teflon, tenta colar, não vai, não gruda. O diabo tentou Jesus de muitas formas, com o quê? Com a mentira, mas não cola. Uma das vezes que o diabo tentou Jesus com a mentira, ele tentou de muitas formas, mas não deu certo, ele tentou uma forma que parecia infalível. Logo depois de Pedro ser usado por Deus para trazer uma revelação da palavra, o diabo usou Pedro para dizer para Jesus, tenha dó de você mesmo. Que história é essa que você vai ser morto? E Pedro repreendeu Jesus, quando Jesus disse que ia ser morto. Que história é essa que você vai ser morto? De jeito nenhum, isso não vai te acontecer. O que Jesus disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensa como Deus, pensa como homens. Como homens. A sabedoria humana, ela é enganosa, ela é mentirosa. Ela é arma nas mãos de Satanás para engodar e matar as pessoas. Por isso nós não precisamos da sabedoria humana, nós precisamos da sabedoria de Deus. Os conceitos humanos, às vezes são camuflados de verdade, mas são mentiras. Um pastor amigo meu, recentemente eu estava conversando com ele, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas serviu de lição para mim. Ele disse o seguinte, eu estava conversando com um irmão, e o irmão estava empolgado porque participou de um evento com um coach, e aqui eu não estou para falar mal de coach, porque são pessoas profissionais que muitas vezes são usados para alavancar a vida profissional e tantas áreas, e ajudam pessoas em tantas áreas, mas nesse caso específico o pastor estava tão empolgado, esse irmão estava tão empolgado que participou de uma reunião com o coach, e ele falou, eu fiquei muito empolgado porque ele usa a Bíblia. E o pastor chegou para ele e furou o balão dele, falou, eu queria que você tivesse empolgado com pessoas que a Bíblia usa essas pessoas, porque eu posso usar a Bíblia da forma que eu quiser, para tirar o proveito que eu quiser. Selecionar algumas verdades da Bíblia e misturar essas verdades com humanismo e misturar essas verdades com mentiras, e ela se torna palatável. Foi exatamente o que Pedro tentou fazer com Jesus. Aliás, o diabo tentou fazer com Jesus através de Pedro.
falando, e o diabo fez isso com Jesus em outras ocasiões também, falando, por exemplo, para Jesus se jogar do pináculo do templo, que Deus daria ordem aos anjos para guardar. Pegou uma verdade e distorceu essa verdade, mas Jesus usou a verdade genuína e diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso testar Deus em nada, eu não preciso testar para saber se Deus me ama, eu sei quem eu sou. Então nós precisamos, irmãos, ser cheios dessa verdade, e a verdade mais importante que nós precisamos ser cheios, conhecer e viver essa verdade, é que Cristo morreu na cruz por nós, mas Ele ressuscitou. Paulo diz que Ele é a primícia daqueles que ressuscitam, porque nós fomos lavados, salvos por Cristo, mas assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar e ganhar um corpo glorificado como o de Cristo Jesus. Isso muda a dimensão da nossa vida, isso nos tira de uma visão, ou de um nível de pensamento para um outro nível de pensamento. Não interessa o que acontecer nesse mundo, nós não somos deste mundo. Nós já somos, a Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, potencialmente nós já ressuscitamos com Cristo, nós já temos esse lugar na eternidade, por isso nada dessa terra pode nos abalar. Por isso que a palavra de Deus também nos diz, Paulo nos dá esse conselho, lá em Filipenses 4:8, fala: tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Mas Paulo começa essa lista falando tudo que é verdadeiro, porque às vezes tem coisas que são boas notícias, mas é mentira. Tudo que é verdadeiro, e como nós sabemos o que é verdadeiro? A verdade é uma pessoa, é Cristo. Então tudo aquilo que vem dos lábios de Cristo, da boca de Cristo, é a verdade, e é nessa verdade que nós nos baseamos. Não se baseie aqui no sermão do pastor Gumer, não se baseie no sermão dos pastores que você ouve no YouTube ou em qualquer outro lugar. Nós temos que nos basear na verdade que é Cristo. Se esses pregadores pregam Cristo, a verdade de Cristo, ok. Se não pregam a verdade de Cristo, pode ser lindo e maravilhoso, mas não serve, porque a única coisa que nos liberta é a verdade, e a verdade é uma pessoa. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, tudo que é verdadeiro, tudo que vem de Cristo, tudo que está em Cristo, é nisso que nós vamos pensar. E por último aqui, Romanos capítulo 8, verso 11 a 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, essa é a verdade. A Bíblia diz: Cristo não só ressuscitou, mas nós recebemos, como Jesus diz em João 14, o Espírito da verdade habita em nós. E o Espírito da verdade é o Espírito da ressurreição. Por isso que nós temos que sim comemorar a Páscoa, porque nós estamos proclamando, nós somos possuídos do Espírito da ressurreição. O Espírito da ressurreição habita em nós. E eu te pergunto, o que é mais forte do que isso? Ninguém consegue apagar o poder da ressurreição de Cristo.
E esse Espírito habita em nós. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, por favor.